Na Biblioteca Nacional da França, em Paris, alguns objetos são tratados com o mesmo cuidado de resíduos nucleares. Estão guardados em caixas de chumbo, seladas, em um porão seguro. São os diários de laboratório de Marie Curie. Mais de um século após sua morte, suas anotações, seus livros de receitas, suas cartas, até mesmo os móveis de sua casa ainda são perigosamente radioativos, emitindo partículas que decairão por mais 1.500 anos. É preciso usar roupas de proteção e assinar um termo de responsabilidade para manuseá-los. Esta não é apenas a história de uma cientista genial, é a história de uma mulher cuja paixão foi tão intensa, cuja curiosidade foi tão profunda, que sua essência se fundiu com a própria matéria que ela descobriu. Sua luz e sua sombra impregnaram o próprio papel em que escreveu a história, deixando um legado que é, literalmente, eterno e perigoso. Oi, eu sou a Kim, do Her Story Roots. Todos conhecem o nome Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um Nobel, a única pessoa na história a ganhar o prêmio em duas áreas científicas diferentes, física e química. Mas hoje, vamos além do mito. Vamos encontrar Maria Sklodowska, a jovem polonesa que memorizava poemas como um ato de resistência contra o Império Russo. Vamos caminhar com a estudante que desmaiava de fome nos sótãos de Paris, mas que se recusava a desistir. Vamos sentir o luto da viúva que escreveu em seu diário: Pierre, meu Pierre, não há mais nada. A vida acabou. E vamos marchar com a heroína de guerra que levou a ciência para as trincheiras ensanguentadas da frente ocidental. Prepare-se para a história completa da mente que iluminou o mundo e pagou o preço máximo por isso. Nossa história começa em 1867, em Varsóvia, capital de uma Polônia que não existia oficialmente no mapa, dividida e oprimida pelo Império Russo. Maria Salomé Sklodowska, a caçula de 5 filhos, apelidada carinhosamente de Mania, nasceu em um mundo de resistência silenciosa. Seu pai, Władysław, um brilhante professor de física e matemática, foi forçado a aceitar cargos inferiores e teve seu salário cortado por seus supervisores russos devido ao seu patriotismo polonês. A família teve que alugar quartos em sua casa para sobreviver. A tragédia a atingiu cedo e com força. Sua irmã mais velha, Zófia, morreu de tifo. Pouco depois, sua mãe, Bronislava, uma mulher culta e diretora de uma prestigiosa escola, sucumbiu à tuberculose após anos de luta. Aos 10 anos, Mania já era uma criança de luto, em uma nação de luto, aprendendo desde cedo que a vida era uma batalha e que o conhecimento era a sua única armadura. Na Polônia ocupada, a educação superior para mulheres era um sonho proibido. As universidades oficiais eram fechadas para elas e o currículo era controlado pelos russos para suprimir a cultura polonesa. Mas onde a opressão floresce, a resistência cria raízes. Maria e sua irmã Bronislava se matricularam em uma das instituições mais notáveis da história da educação, o Universitete Lataliące, a Universidade Voadora. Era uma universidade patriótica e clandestina, que funcionava nas sombras. As aulas ocorriam em apartamentos particulares, mudando de local constantemente para evitar a polícia secreta do czar. Em porões empoeirados e sótãos frios, à luz de lampiões a querosene, um grupo de jovens mulheres determinadas aprendia a verdadeira história da Polônia, lia literatura proibida e estudava ciências com professores universitários que arriscavam suas carreiras e sua liberdade. Era perigoso, era ilegal, e foi ali que Maria solidificou sua crença de que a educação não era um privilégio, mas um ato de desafio existencial. O grande sonho era Paris, a Sorbonne. Mas a família Sklodowska não tinha dinheiro para enviar nem mesmo uma das filhas, quanto mais 2. Então, as irmãs fizeram um pacto que definiria suas vidas. Bronislava iria primeiro para Paris, estudar medicina. Maria, ficando na Polônia, trabalharia como governanta e enviaria parte do seu salário para sustentar a irmã. Uma vez que Brônia se formasse e começasse a trabalhar, ela pagaria pelos estudos de Maria. Foram 6 anos longos e dolorosos.
Maria trabalhou para famílias ricas, sentindo-se uma estranha, uma serva. Ela se apaixonou pelo filho dos seus patrões, Casimir, e eles planejavam se casar, mas a família dele a rejeitou por ser pobre e sem status. Foi seu primeiro grande desgosto amoroso. Mas mesmo na solidão, ela nunca parou de estudar. À noite, devorava livros de física, química e matemática que o pai dela lhe enviava, completando sozinha um currículo universitário em seu pequeno quarto, movida por uma determinação de ferro. Em novembro de 1891, aos 24 anos, Marie finalmente desembarcou em Paris. Ela se matriculou na Faculdade de Ciências da Sorbonne. Sua vida era de uma pobreza quase absoluta, mas também de uma liberdade intelectual estonteante. Ela alugou o mais barato dos quartos, um sótão no Quartier Latin, no 6º andar, sem elevador, sem aquecimento, sem água corrente e sem luz. No inverno parisiense, a água em sua bacia de lavagem congelava durante a noite. Ela usava todas as peças de roupa que possuía para se aquecer na cama, empilhando até mesmo uma cadeira sobre os cobertores para sentir um peso extra. Sua dieta era lendariamente frugal, consistindo em pouco mais do que pão com manteiga, chá, rabanetes e ocasionalmente algumas frutas ou um ovo. Ela desmaiou de fome mais de uma vez, mas para ela era um pequeno preço a pagar. Ela estava cercada por conhecimento, frequentando aulas de físicos lendários como Gabriel Lippmann e Paul Appel. Em 1893, ela se formou em primeiro lugar em sua classe de física. Em 1894, já graduada, Marie buscava um espaço de laboratório para conduzir uma pesquisa sobre as propriedades magnéticas de diferentes tipos de aço, um trabalho comissionado pela indústria. Um físico polonês, sabendo de sua dificuldade, pensou em um colega que talvez pudesse ajudar. Ele a apresentou a Pierre Curie, um físico de 35 anos, chefe de laboratório na Escola de Física e Química Industrial. Pierre era um homem peculiar, tímido, idealista, que vivia em seu próprio mundo de cristais e simetria. Ele havia feito trabalhos pioneiros sobre magnetismo e piezoeletricidade, mas era pouco conhecido por ser avesso a promoções e à política acadêmica. O encontro foi elétrico. Em vez de conversa fiada, eles mergulharam imediatamente em uma discussão apaixonada sobre ciência. Pierre ficou estupefato ao encontrar uma mulher cuja devoção à ciência era tão pura e absoluta quanto a sua. Seria uma coisa linda, ele escreveu a ela pouco depois, passar pela vida juntos, hipnotizados em nossos sonhos, seu sonho patriótico, nosso sonho humanitário e nosso sonho científico. Pierre a pediu em casamento. Marie hesitou. Seu plano sempre fora voltar para a Polônia e lutar por seu país. Voltar para Varsóvia significaria abandonar Pierre e a ciência de ponta em Paris. Ficar em Paris significava abandonar seu sonho patriótico. Pierre, em um gesto de devoção total, se ofereceu para se mudar para a Polônia com ela, mesmo que isso significasse apenas ensinar francês para viver. Esse ato a convenceu. Eles se casaram em julho de 1895, em uma cerimônia civil simples. Marie não queria um vestido de noiva branco. Em vez disso, usou um vestido azul escuro, prático e resistente, que ela orgulhosamente declarou que poderia usar no laboratório. Para a lua de mel, com o dinheiro de um presente de casamento, compraram 2 bicicletas novas e robustas. Durante semanas, eles pedalaram pelo interior da França, explorando a Bretanha, dormindo em pousadas baratas, lendo, conversando e se apaixonando ainda mais. Era o início de uma das parcerias mais formidáveis da história. Após a descoberta dos raios-x por Röntgen e dos raios misteriosos emitidos por urânio por Becquerel, Marie decidiu que este seria o tema de sua tese de doutorado. Usando o eletrômetro inventado por Pierre e seu irmão, ela começou a medir a intensidade desses raios. Ela descobriu que a emissão era uma propriedade atômica do urânio, independente de sua forma química, e cunhou a palavra radioatividade. Mais intrigante, ela descobriu que um minério chamado pechblenda era muito mais radioativo do que o urânio puro que continha. A conclusão era lógica e ousada.
deveria haver um novo elemento, muito mais poderoso, escondido no minério. Para isolá-lo, eles precisavam de espaço. A Sorbonne, mesquinha como sempre, lhes ofereceu um barracão abandonado nos fundos da escola. Era uma antiga sala de dissecação de cadáveres, com um teto de vidro quebrado que vazava quando chovia e assava no verão, sem piso adequado e sem ventilação. Foi neste galpão miserável que eles iniciariam um trabalho hercúleo, processar toneladas de peste-blenda para encontrar alguns miligramas de um elemento desconhecido. O trabalho era brutal, mais parecido com mineração do que com química fina. Toneladas de peste-blenda, um resíduo de minas da Boêmia, chegavam em sacos. O processo de separação era longo e tedioso. Marie passava dias inteiros no pátio transferindo líquidos de um recipiente para outro, mexendo caldeirões de material fervendo com uma barra de ferro quase do tamanho dela, tossindo com os vapores tóxicos. Ela disse: "Às vezes eu passava o dia inteiro mexendo uma massa em ebulição com uma barra de ferro quase do meu tamanho. Eu acabava quebrada de cansaço." Enquanto Marie fazia o trabalho químico pesado, Pierre usava os seus instrumentos delicados para medir a radioatividade de cada amostra separada, guiando a busca. Em julho de 1808, eles anunciaram a descoberta de um novo elemento, 400 vezes mais radioativo que o urânio, que batizaram de polônio, em homenagem à pátria de Marie. Meses depois, anunciaram outro, ainda mais poderoso e evasivo, o rádio. À noite, eles voltaram para o barracão para ver a sua criação. Os tubos de ensaio com os sais de rádio purificados brilhavam na escuridão com uma luz azul esverdeada, espontânea e feérica, como um presente da matéria. Seu ápice. Pierre, ao atravessar a movimentada Rue Dauphine um dia chuvoso, escorregou e caiu sobre as rodas de uma pesada carroça puxada por cavalos. Sua morte foi instantânea. O mundo de Marie, sua parceria, seu amor, tudo foi esmagado naquele instante. O luto de Marie foi avassalador e privado. Ela começou um diário, escrevendo cartas para o marido morto. "Meu Pierre, levantei sua cabeça. Seu rosto estava coberto de sangue. Seus olhos que eu beijava com tanta paixão estavam velados." Ela se recusou a aceitar a pensão estatal oferecida pelo governo francês, insistindo que poderia sustentar a si mesma e suas duas filhas, Irene e Eve. A Universidade de Paris, em uma decisão histórica e sem precedentes, ofereceu a ela a cadeira de professor de física que fora de Pierre. Em 5 de novembro de 1906, o anfiteatro da Sorbonne estava lotado. Não eram apenas estudantes, jornalistas, artistas e curiosos de toda Paris se acotovelavam para testemunhar aquele momento. Esperavam um discurso emotivo, uma homenagem. Mas Marie Curie não era dada a sentimentalismos públicos. Ela entrou, uma figura sóbria em um vestido preto, e, após um momento de silêncio, começou sua aula exatamente no ponto em que Pierre havia parado em sua última lição. Quando se consideram os progressos que foram feitos na física nos últimos 10 anos. Foi um ato de pura e silenciosa determinação. 4 anos após a morte de Pierre, a solidão e o trabalho intenso ainda dominavam a vida de Marie. Ela encontrou consolo intelectual e, eventualmente, amor em um antigo aluno de Pierre e colega brilhante, o físico Paul Langevin. Langevin era um homem infeliz em seu casamento, vivendo separado de sua esposa. Eles iniciaram um caso discreto, alugando um pequeno apartamento perto da Sorbonne para seus encontros. Mas a esposa de Langevin, ao descobrir as cartas de amor apaixonadas que Marie havia escrito, viu uma oportunidade de vingança. Ela entregou as cartas a um jornal sensacionalista. O resultado foi uma tempestade de fogo. A imprensa, que antes a celebrava, agora a pintava como uma judia polonesa. Ela não era judia, destruidora de lares, uma estrangeira que manchava a honra da França. A xenofobia e o machismo explodiram. Uma multidão furiosa cercou sua casa e insuou, atirando pedras nas janelas e aterrorizando suas filhas. Ela foi forçada a se esconder com as crianças na casa de amigos. Foi o ponto mais baixo de sua vida, um ataque brutal à sua pessoa, não à sua ciência. Exatamente no auge deste humilhante escândalo público, um telegrama de Estocolmo chegou. Marie Curie havia sido agraciada com o Prêmio Nobel de Química de 1911, desta vez sozinha, pelo isolamento do rádio puro e pelo estudo de seus compostos. Era uma validação científica sem precedentes. No entanto, o Comitê do Nobel, temendo que o escândalo manchasse a reputação do prêmio, ficou em pânico. Svante Arrhenius, um membro influente da academia, escreveu uma carta a Marie, essencialmente pedindo que ela ficasse em casa.
Ele sugeriu que ela recusasse o prêmio até que pudesse provar sua inocência no caso Langevin. Sua amiga e colega, a cientista Herta Ayrton, a aconselhou a ir. E sua resposta a Arrhenius tornou-se lendária, um manifesto de integridade científica. A ação que você me aconselha a tomar parece-me que seria um grave erro, escreveu ela. O prêmio foi agraciado pela descoberta do rádio e do polônio. Acredito que não há conexão entre meu trabalho científico e os fatos da minha vida privada. Ela foi a Estocolmo, de cabeça erguida, e aceitou seu segundo Nobel, um ato de desafio monumental contra a hipocrisia de um mundo que tentava derrubá-la. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, o patriotismo polonês de Marie e seu amor adotivo pela França a levaram à ação. Enquanto outros cientistas desenvolviam armas, ela se concentrava em salvar vidas. Ela sabia que os raios-x podiam localizar balas e estilhaços nos corpos dos soldados, evitando amputações e mortes desnecessárias. Mas os hospitais militares raramente tinham o equipamento. Então, ela concebeu uma solução genial: unidades de radiologia móveis. Usando seu prestígio para conseguir doações de fabricantes de automóveis e indivíduos ricos, ela equipou cerca de 20 carros e caminhões com aparelhos de raios-x e dínamos movidos pelo motor do veículo para gerar eletricidade. Esses veículos ficaram conhecidos como Petit Courriers, pequenos courriers. Com sua filha Irene, então com 17 anos, como sua assistente, Marie, que mal sabia dirigir, tirou sua carteira de motorista e foi para a frente da batalha. Ela dirigia os caminhões, operava os equipamentos, ensinava os médicos e treinou mais de 150 mulheres para serem operadoras de raio-x, expondo-se a doses maciças de radiação para salvar mais de 1 milhão de soldados. O grande sonho de Marie e Pierre, interrompido pela morte dele, era ter um instituto de pesquisa de ponta, um laboratório construído especificamente para o estudo da radioatividade. Após a guerra, com sua fama global consolidada, ela finalmente conseguiu realizá-lo. O Instituto do Radian, financiado em parte pela Universidade de Paris e pelo Instituto Pasteur, foi inaugurado em 1914, mas só começou a operar plenamente após o conflito. Era o seu reino. Ela o dividiu em 2 pavilhões, um para a pesquisa fundamental em física e química, que ela dirigia, e outro para a pesquisa biológica e médica sobre o tratamento do câncer, a curieterapia. O Instituto se tornou um centro global para a física nuclear, atraindo os melhores e mais brilhantes de todo o mundo. Era o seu legado vivo, um lugar onde a ciência podia florescer, livre das restrições que ela enfrentou. E foi lá que ela treinou a próxima geração, incluindo sua filha, Irène Joliot-Curie, que junto com seu marido, ganharia o Nobel de Química em 1935, pela descoberta da radioatividade artificial, um ano após a morte de Marie. Longe do laboratório, Marie era uma pessoa intensamente privada, quase austera. Seus gostos eram simples. Comia refeições modestas, como ovos cozidos e frutas, e bebia chá. Suas roupas eram quase um uniforme, vestidos escuros, práticos, sem adornos. Mas por baixo dessa fachada havia uma alma apaixonada pela natureza. Ela encontrava refúgio e alegria em longas caminhadas no campo, no ciclismo e, para o choque da sociedade da época, em nadar em rios e no mar. Essa paixão a conectou com uma das poucas mentes que ela considerava sua igual, Albert Einstein. Eles se tornaram amigos próximos. Em 1913, fizeram uma famosa caminhada de férias pelos Alpes com seus filhos. Longe dos laboratórios, eles passeavam por trilhas montanhosas, discutindo as fronteiras da física. Einstein a admirava imensamente, não apenas por sua inteligência, mas por sua integridade. Ela é de todos os famosos o único que a fama não corrompeu, escreveu ele. O elemento que ela deu ao mundo estava, lentamente, tirando sua vida. Por décadas, ela manuseou o rádio sem qualquer proteção. Carregava tubos de ensaio radioativos nos bolsos de seu jaleco. Guardava um frasco de sais de rádio em sua mesa de cabeceira para admirar sua luz. Consequentemente, sua saúde se deteriorou terrivelmente. Ela sofria de dores crônicas, zumbido nos ouvidos
e seus dedos estavam permanentemente queimados, rachados e doloridos pela exposição. Sua visão falhou devido a cataratas induzidas pela radiação, forçando-o a passar por múltiplas cirurgias. Em 1921, ela viajou para os Estados Unidos, onde foi recebida como uma estrela de rock. A jornalista americana Missy Maloney organizou uma campanha para que as mulheres da América doassem dinheiro para comprar 1 grama de rádio para o Instituto de Marie, um presente no valor de $100 mil. Marie, a mulher que descobriu o elemento, não tinha como pagar por ele. Ela era a maior especialista do mundo em radioatividade, mas a compreensão completa dos seus perigos mortais só viria tarde demais. Marie e Pierre Curie tomaram uma decisão que moldou o século XX. Eles poderiam ter patenteado o processo de isolamento do rádio e se tornado uma das famílias mais ricas do mundo. Eles se recusaram. O rádio não deve enriquecer ninguém. É um elemento, pertence a todas as pessoas, declarou Marie. Eles publicaram todos os detalhes de seu processo, permitindo que cientistas pelo mundo o replicassem. Para eles, a ciência era um bem humanitário, uma busca pela verdade que deveria ser compartilhada livremente. Ela viveu para ver sua descoberta se tornar a base para o tratamento do câncer, salvando incontáveis vidas. Mas a mesma ciência da radioatividade, a compreensão do núcleo atômico que ela ajudou a fundar, também levaria diretamente ao desenvolvimento das armas nucleares. Seu legado é essa dualidade aterrorizante e bela, uma força da natureza que, nas mãos da humanidade, pode curar ou aniquilar. No início de 1934, Marie visitou seu antigo laboratório em Varsóvia, agora batizado em sua homenagem. Foi sua última viagem à sua amada Polônia. Sua saúde estava em colapso final. Em 4 de julho de 1934, no sanatório St. Clems, nos Alpes franceses, Marie Curie morreu aos 66 anos. O atestado de óbito dizia anemia aplástica perniciosa, uma condição em que a medula óssea para de produzir novas células sanguíneas. Sua medula havia sido destruída pela radiação que ela amou e estudou por toda a vida. Ela foi enterrada em um caixão forrado com quase 1 polegada de chumbo. Sua história é um épico de paixão, sacrifício e resiliência. Se a vida extraordinária de Marie Curie te inspirou, inscreva-se no History Root, compartilhe este vídeo e comente qual detalhe de sua vida você não conhecia. Juntos, vamos continuar a iluminar as histórias que a história tentou esquecer.